silêncio nessa hora. Galerinha! Desculpa a demora. Vamos que vamos! Olha só, galerinha. Para o pessoal não ficar nervoso, na parte da tarde, a primeira aula, eu vou fazer de física e vou me dedicar à montagem da feira do que estiver faltando. Temos uma semana para deixar o trabalho de deixar tanto os pais como as pessoas que vieram na feira orgulhosas. Eu não quero nada de absurdo, eu quero que tu faça uma demonstração prática, simples, para quem a demonstração era muito complexa, foi feito antes então e foi filmado, e tu vai trazer os dados referentes às tuas observações, explicar o que deu certo, o que deu errado, tá confiante na hora da apresentação, não por fingir, por ser bom ator, mas por ter lido e saber do que está falando. Isso é o mais legal. A minha cobrança, né, tem gente que está construindo, cara, tem uns trabalhos que são maravilhosos, sempre vejo os trabalhos maravilhosos, tem outros trabalhos que estão meia boca e tal, mas a gente deu um voto de confiança para as pessoas que estão mais organizadas, para que essa semana elas se mexam, né, e a gente perceber até sexta-feira que o trabalho vai acontecer de maneira digna. Quem for apresentar, né, claro que se acontecer alguma coisa bizarra até sexta-feira, eu vou lá, amigo, essa tua equipe não vai apresentar, tentei que vocês deem dando prazo, não deu mais, tá fora. Nesse caso, aí eu teria que ver a coordenação, como é que vai ser a pontuação. Caso tu vá apresentar na sexta-feira, quinta-feira, tudo ok, tá tudo bonitinho, não vão apresentar, tá ok, eu garanto 7 já. Mas se tu vier aqui gaguejar na frente das pessoas e mostrar um trabalho tosco, não vai passar de 7. Entre o 7 e o 10, vai ser a tua apresentação, a tua firmeza na hora de explicar os dados que tu vai apresentar para as pessoas. Então, ó, mesmo quem de repente está bem perdido, aparece hoje aí na segunda aula, né? Nossa segunda aula, isso, né? Certo? Nós vamos sujar a mão de graxa, vamos fazer a coisa acontecer. A segunda aula da tarde, que é matemática, eu vou ficar só fazendo tirar dúvidas da prova, beleza? Só tirar dúvidas da prova, certo? Vamos corrigir alguns exercícios de física que ficou faltando aí. Onde que eu parei na correção de física, galerinha? Página 30. Página 30. Página 30. Ah, tá, beleza. Só para lembrar então, sobre estudo dos gases, nós vimos o PVT por Votor, não foi? P vezes V igual a N RT, equação de Clapeyron, equação geral dos gases perfeitos. E vimos que um gás possui energia interna, né, que é a energia cinética das moléculas. É isso aí. Então ficamos para corrigir a página 30. Vamos dar uma olhada nisso. Informações para as questões a seguir. Algumas definições são fundamentais para o estudo dos gases e das respectivas trocas de energia entre eles e o meio externo. A seguir algumas dessas definições. Para as aplicações usuais, a energia interna U de um gás equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. Discutido isso. Isso já foi discutido. 2. A energia cinética média é calculada pela relação entre a energia interna U e o número N de partículas que compõem o gás. Ó, ele está dizendo então que a energia média, a energia cinética média, é a energia U dividido pelo número de moléculas, número de mols, na verdade, né? Tudo bem, isso não foi discutido, mas o próprio item já nos deu essa ideia. 3. Temperatura é uma grandeza associada à agitação térmica das partículas. Discutimos fartamente isso. Por isso, no caso de um gás, ela é proporcional à energia cinética média. Olha o que ele disse no item 3. No item 3 ele disse que a temperatura é proporcional à energia cinética média, que eu aqui chamei com U e o tracinho em cima. 1. Esta tabela contém valores do número de mols e da temperatura de 5 amostras de gás. Cara, essa questão aqui é uma questão que não é comum a gente ver em outros materiais, mas ela é muito legal para ajudar o aluno a entender um pouquinho melhor a teoria sobre gases. N é o número de mols, T é a temperatura em Kelvin. E aqui estão os valores.
calcule a energia interna de cada gás, dado a constante universal dos gases tem valor igual a 8,31 Joule por mol Kelvin. Tu vê, né, cara, depois de ler tudo isso, talvez o aluno fique confuso. Mas se tu ler mais uma vez com calma, tu vai perceber que ele está te pedindo. Joga na fórmula, meu querido. O N para o gás, vamos fazer aqui, gás 1 primeiro. E é U1. 2, 8,31, temperatura 400. Corta 2 com 2. 4 vezes 3 dá 12. 831 vezes 12 dá 2, 6, 16, 1, 3, 8. 2, 7, 9, 9. Tinha 2 zeros do 400 e 2 casas após a vírgula. U do gás 1, 9.972 joules. Então tu vê, né? Muito mais trabalho braçal do que qualquer outra coisa. 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T. Ué, deu tudo igual, a única diferença é que a temperatura dobrou, então o resultado vai dobrar. 2 vezes 2, 4, 14 vai 1, 18, 19 vai 1, 18, 19. 19.944. Importante para o tutor desses futuros adultos que o tutor saiba que a partir das aulas anteriores era absolutamente fácil calcular isso. O tutor precisa saber disso para ele saber se o filho dele não está conseguindo, é normal. Que tem questão que eu já falo, é normal o aluno não conseguir. É anormal ele conseguir. Tem questão que não é normal ele não conseguir. Essa era uma questão para o aluno que está com a gente já desde o começo do estudo dos gases. Ele, teoricamente, deveria conseguir fazer esse cálculo sem sofrimento. 3 sobre 2 vezes N, gás 3 é 1, vezes R, 8,31, vezes a temperatura Jezebel, 2000. U3 é igual, esse corta com esse dá 1000, 3 vezes 1 é 3, 9, 24. Tem 3 zeros do 1000 e 2 casas após a vírgula. 24.930 joules. Essa é a energia do gás 3. Gás 4, 3 meios vezes N, que é 8, vezes o R, 8,31, vezes a temperatura, que é 400. Engraçado, já fiz conta parecida com essa. Idêntica a essa, ó. Só que em vez de 2 mols, 8 mols, aumentou em quantas vezes? Em 4, então o resultado vai ser 4 vezes esse resultado aqui. 2 vezes 4, 8. 28 vai 2, 36, 37, 38 vai 3. Certo? 36 com 3, 39. 39.888 joules. Já vou conferir no gabarito, tá, galera? Se alguém também achar alguma coisa errada, é só falar. Gás 5. 3 meios, começa a dar sono, gente. N, 30, ai que sono. R, 8,31, temperatura, 200. 200 dividido por 2 dá 100, 100 vezes 8,31 é 831, 3 vezes 30 é 90, 831 vezes 90 é o que eu tenho que fazer. 9, 27 vai 2, 72, 74. Mas era 90. 74.790 joules. Depois dessa, o cara aprende a calcular a energia interna de um gás, sem dúvida. 9972. Yeah! 1944. Yeah! 19944. Fala, meu querido. Por que você acrescentou zero? Porque é 3 vezes 30 dá 90. E na hora de multiplicar eu botei só vezes 9. Eu nunca uso zeros na minha multiplicação. Eu empilhei tanto zero quando eu tinha idade de vocês, mas tanto zero. Os meus professores me ensinaram a empilhar zero de tal forma que eu fiquei com ódio mortal e hoje eu me recuso a empilhar zero. E eu te juro, às vezes estou dando uma aula particular para o cara que está no terceirão lá no ensino médio.
O cara vai multiplicar vezes 1000 e ele multiplica do lado, vezes 1000. Eu te juro, ele não sabe que é pegar a vírgula e fazer toin, toin, toin. Isso é apavorante. Aliás, eu tenho uma cena que eu vi há uns 4 anos atrás, eu acho que estava no Big do Shopping Guatemi. Aí eu olho 2 sujeitos, estavam comprando DVD, 2 adultos. 2 adultos, eles tinham barba no rosto. 2. Estavam ali, tinha um pacotinho de DVD. Aí tinha um pacotinho com 10 DVDs. E tinha vendendo um DVD. Eu te juro, os dois, um do lado do outro. Puxou o celular, pegou o preço do pacotinho e dividiu por 10. Para saber qual que valia mais a pena. Eu te pergunto, quanto ganha um sujeito desse? Merda nenhuma. Mas não passa de 2 pila por mês. Passa necessidade. Porque o cérebro dele está apodrecido, como tu percebe. São 2 adultos, 2 homo sapiens sapiens. 2. Um pacote com 10 objetos e o pacote unitário. Ele não tem a capacidade de mentalmente dividir por 10, botando na vírgula. Toim. Ele digita, ele puxa o celular, abre o aplicativo calculador, ele digita o valor, divide por 10. Tá beleza? Não, um ser humano desse, ele não tem capacidade de fazer nada que preste. Me perdoe, nada que preste, que dê, entendeu? Capacidade para ele, oh, a vida, tal, pá, e não dá. É isso que é o meu medo, entendeu? E pode ser que ele fez ensino médio. Esses caras devem ter feito ensino médio. Eles fizeram ensino médio, mas foram sendo passados, ano após ano, não podia ter passado o 6º ano. Era para ter reprovado ano após ano, no 6º ano, reprova. Aprendeu a multiplicar por 10, vamos dar uma chance para ele passar por 7. Porque, tu vê, aí parou lá, a vida do cara vai virar uma merda, provavelmente, e a culpa, na verdade, é do ensino educacional. Que era para ter reprovado o cara no 6º ano. Não deixem os filhos de você, não deixe acontecer com o teu filho. Não deixa acontecer com o teu filho. Vai no colégio e pede, reprova o guri que eu tô sabendo que ele não sabe dividir e não sabe multiplicar. Teu filho vai chorar, vai dar tristeza, mas vai ser um grande indivíduo. Vai ser um grande indivíduo, vai te orgulhar dele. Escuta o que eu tô te dizendo. Galerinha, cuidado, tá, gente? Multiplicar por 10, 100, 1000, 1 milhão e dividir é instantâneo. Basta mudar a posição da vírgula. Por isso que o nosso sistema numérico é desse. Cada posição da vírgula vale 10. Show de bola. Questão 2. Não terminei a conferência. Pera aí. 24930. Yeah! 39888. Yeah! 74790. Yeah! Acertamos! Questão 2. Baseado no texto e nos cálculos efetuados no exercício 1, assinale verdadeiro ou falso. Letra A. Comparando os gases 1 e 2, pode-se concluir que para uma mesma quantidade de partículas, quanto maior for a temperatura, maior será a energia. Deixa eu verificar. Mesmo número de partículas, o dobro de temperatura, o dobro de energia. Sim. Letra B. Comparando os gases 1 e 4, pode-se concluir que para uma mesma temperatura, deixa eu ver, 400 e 400, é verdade. Quanto maior for a quantidade de partículas, 2 mols e 8 mols, 4 vezes mais partícula, maior será a energia interna, sim, inclusive 4 vezes maior. Comparando os gases 3 e 5, pode-se concluir que quanto maior for a temperatura, maior será a energia. 2.200. Apesar disso, o gás com menor temperatura teve maior energia. Por que isso? Porque o número de moléculas não era o mesmo. Então não depende só da temperatura ou só do número de moléculas, depende do produto dos dois. Então foi falsa a afirmação do cara. Letra D. Comparando os gases 2 e 3, pode-se concluir que quanto maior for a quantidade de partículas, maior será a energia interna. Esse cara tem mais partículas, tá vendo? Ó? Porém, tem uma energia interna menor, exatamente que nem no item anterior. Não basta olhar só para o N ou só para o T, tem que comparar os dois. Por tudo que foi analisado nesse exercício, conclui-se que a energia interna depende da quantidade de partículas e da temperatura do gás. É do N e do T. Mas, professor, também depende do R, professor. Não, porque o R é uma constante. Muito obrigado. Questão 2 estava acessível também, galerinha. Questão 3.
Esta tabela possui o valor inicial U0 e final U da energia interna de 4 amostras de gases, os quais possuem uma mesma quantidade de partículas, ou seja, o mesmo número de mols N. Define-se a variação da energia interna como a diferença entre as energias final e inicial. Assim, ΔU é U menos U0. Tudo bem. Com base nessa definição, preencha a última linha da tabela. Legal, então assim, ele fez uma tabela que tinha o gás, o U0 e o U, eu não acredito. E te pediu para calcular o ΔU Jezebel. A primeira parte desse exercício está muito tranquila. Quase vergonhoso. Gás 1, gás 2, gás 3, gás 4. Energia era 10, foi para 20. Era 5, foi para 20. Era 5, foi para 5. Era 10, foi para 5. Qual foi o ΔU do primeiro gás? 20 menos 10, 10. 15. 0. Menos 5, é a única perigosa, digamos. Mas não era só isso, tinha que ter alguma continuação. Tu vê, ó, eu não sei se eu pedi a página 31. Pedi? Menos mal. Porque se eu paro ali na página 30, aquele exercício 3 ia ficar inútil. Ia ficar tosco. Vamos que vamos! Página 31, questão 4. Qual o significado dos sinais positivo e negativo obtidos no cálculo do exercício anterior? O que tu acha que significa um ΔU positivo? Parabéns! Positivo significa... Opa, ficar bonito, né? ΔU positivo significa que o gás recebeu energia. Poderia responder, significa que a energia cinética de suas partículas aumentou, certo? O ΔU negativo, então, significa que a energia cinética média das partículas que compõem o gás diminuiu. Eu respondi a segunda parte de maneira mais complexa, né? Não era necessário, eu poderia ter simplesmente feito o oposto da primeira. ΔU positivo significa que o gás recebeu energia. ΔU menor que zero significa que a energia cinética média das partículas que compõem o gás diminuiu. Ou significa que o gás perdeu energia. Seria muito mais prático. Vamos ver o que o doutor em física disse. O doutor falou: se ΔU for positivo, a energia interna e, consequentemente, a temperatura do gás aumentam. Ele já linka com a temperatura. Ele já falou, se esse gás absorveu energia, a temperatura dele aumentou. Eu não fiz esse comentáriozinho da temperatura, embora a gente tivesse embutido, né, na questão anterior, mas a colocação do amigo foi melhor que a minha, eu tenho que confessar. Se ΔU for negativo, a energia interna e, consequentemente, a temperatura do gás diminuem. Se ΔU for igual a zero, a energia interna e a temperatura inicial são iguais. Ele ainda fez, se o ΔU é zero, ΔU igual a zero, significa que a energia não mudou, não houve variação de energia interna e, consequentemente, o ΔT também é zero. Ele fez esse comentário. Ficou mais nobre a solução do colega. Questão 5. Mas tá light, eu acho, essa parte, hein, cara? Não tem muito mistério, não. Tá tranquilinho de entender, acredito eu. Página 31, exercício 5. Quase em casa, meu querido. Considerando as informações apresentadas e a tabela do exercício 3, complete os espaços em branco uma palavra das palavras que se encontra dentro dos parênteses.
Letra A. Se a energia interna de um gás aumenta, gás 1, pode-se afirmar que ele... Recebeu. É exatamente o que a gente já tinha discutido. Recebeu. Energia. Consequentemente, sua temperatura final é maior que a temperatura inicial. Pois não. A temperatura não podia ter ficado constante e aumentado o número de mols do gás? Pois então, olha só. Aí que tá. Não, porque a tabela, ela fala o seguinte, essa tabela possui os valores iniciais e finais, né, de 4 amostras de gás. Ele já está dizendo que tem uma amostra específica de gás. Assim a gente tem que subentender que não vazou, nem foi jogado mais gás ali dentro. Essas regras que nós estamos vendo aqui só servem para uma quantidade de gás definida. Se alterar a quantidade de gás, altera o número de mols, e aí a tua colocação ficaria perfeita. Beleza? Então tem razão. Se um gás não está enclausurado, se ele não está isolado do mundo, ele pode vazar, e aí essa análise seria simplista, a gente tirar essa conclusão. Parabéns pela observação, enriqueceu a aula. Letra B. Se a energia interna de um gás diminui, nesse caso em que ele está confinado, pode-se afirmar que ele cedeu energia. Consequentemente, sua temperatura final é isso aí, menor que a temperatura inicial. Letra C. Se a energia interna de um gás permanece constante, pode-se afirmar que ou o gás não trocou energia ou então cedeu a mesma quantidade de energia que recebeu. Consequentemente, sua temperatura final igual. Então estava light aí também de concluir. Questão 6. Mais um verdadeiro ou falso? Letra A. Aliás, considerando o texto e a tabela de exercício 3, verdadeiro ou falso? Lembrando que os gases possuem o mesmo número de mol. Olha que legal, ele levantou essa questão também aqui nesse enunciado. Letra A. Na situação inicial, os gases 2 e 3 estavam em equilíbrio térmico. Na situação inicial, os gases 2 e 3. Tu vê, ó, só para a gente entender. Considerando o texto e a tabela do exercício 3. Na tabela do exercício 3, ele falou que os gases tinham energia interna de 5 e 5. Ó, para quem não está com a tabela aí, o gás 2, a energia inicial do gás 2 era 5 joules. E a energia inicial do gás 3 era 5 joules. O que ele falou nessa questão? Que todos os gases têm o mesmo número de mols. A energia interna depende do número de mols e da... Se o N é igual e o U é igual, eu sou obrigado a concluir que a temperatura é igual. A temperatura é igual. Vamos voltar lá. Na situação inicial, os gases 2 e 3 estavam em equilíbrio térmico? Sim. Tu viu, cara, que pra mim não foi imediato. Eu tive que reler pra ter segurança do que eu ia responder. Eu não entendi de bate-pronto o que ele pediu. Na situação inicial, a temperatura do gás 1 é menor que a do gás 2. U01, 10 joules. U02, 5 joules. Foi 1 e 2? Não, né? Na situação inicial, a temperatura do gás 1 é menor que a do gás 2. Não, né? A temperatura do gás 1 tem que ser maior, porque ele tem mais energia, tem o mesmo número de mols. O gás 2 ganhou energia e o gás 4 perdeu. O gás 2, o ΔU deu 15. O gás 4, o ΔU deu menos 5. ΔU positivo ganhou, ΔU negativo perdeu. Verdadeiro. O gás 1 aqueceu e o gás 3 resfriou. O gás 1, o ΔU deu 10. Aqueceu. O gás 3, o ΔU deu 0. Temperatura constante. Né? Então ele errou a análise do segundo gás.
O gás 2 aqueceu e o gás 4 resfriou. Gás 2, ΔU 15. Gás 4, ΔU menos 5. ΔU positivo aqueceu, ΔU negativo resfriou, verdadeiro. Item F. A temperatura inicial e final do gás 3 é a mesma. Não variou o ΔU do gás 3 deu zero, a explicação é que a temperatura é constante, é a mesma. Para finalizar, questão 7. Oh, que tarefinha honesta. Página 31, questão 7. Pô, olha só, cara. Deixa eu completar a tabelinha ali, antes de a gente finalizar. Se o pessoal pode dar uma conversadinha.